Senhores e senhoras, amados e amadas, sou o sacerdote Jean, que Deus abençoe a todos que queiram a bênção de Deus e de Jesus, né, e do Santo Preceptor. E estamos agora com o assunto 35, ou capítulo 35, Deus revela através do príncipe Eliú que o príncipe Job é inocente e ai daqueles que julgarem ele. Então o príncipe Eliú continua a falar revelações de Deus. Aí diz assim, por que Deus pegou o príncipe Eliú e fez as revelações atrás dele? Que assim, ó, Deus é Deus. Ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos, e que seja feita a vontade e o desejo dele, tanto no céu quanto na terra. Está lá numa oração que Jesus ensinou para a gente, numa prece. Tá? Então ele pega pessoas físicas aqui na terra, que são abençoadas, e passa a revelação para essas pessoas representar ele. Não são todas as pessoas, não, tá? É algumas para representar ele. Um dos representantes de Deus na terra foi o filho dele, Jesus. Ele representava tudo que Deus queria e fazia tudo que Deus queria. Outro representante de Deus na terra antes de Jesus foi o rei Davi. Ele errou, ele pecou, pediu perdão, pagou por isso, mas ele foi um dos representantes de Deus, né? Ele se arrependeu também. E um dos representantes de Deus na terra também foi o príncipe Job, que depois virou rei, né? E nesse momento dessa história, no assunto 35º assunto, ele fala que Deus revela através do príncipe Eliú. Então, Eliú passou a ser um representante de Deus nesse exato momento naquela história, tá? Então diz aqui, ó, Deus disse, pratique minhas santas leis, ó, tá dizendo, pratique minhas santas leis, pratique o bem, apoie as pessoas justas, sinceras, respeitosas e honestas. Porque aquele e aquela que apoiam as pessoas injustas, desrespeitosas, depravadas, desonestas e mentirosas são as próximas vítimas dessas pessoas ruins. Parem de acusar as pessoas que estão defendendo-se das injustiças, porque esta injustiça que estão praticando hoje pode acontecer contigo no futuro. Então diz assim, ó, vocês que estão defendendo, né, acusando as pessoas que estão se defendendo da justiça, essa injustiça de hoje pode retornar contra vocês, né? O príncipe Job diz assim, é um homem justo, que é santo, sacerdote, e ele né, não ajunta-se com pessoas injustas. Ele vive no mundo de Deus e ele e as pessoas justas. O ser humano sem Deus é cheio de demônios e na vida de injustiça tudo que essas pessoas ganham ilicitamente, os demônios que estão dentro destas pessoas destrói tudo que ganharam. E eles e elas mesmas. Então, destrói tudo que eles ganharam ilicitamente e depois destrói eles e elas mesmas. Né? Todo aquele que pratica tudo quanto é ruim, Deus todos os dias pune estas pessoas, até que estas pessoas arrependam-se ou morram. Deus é aquele que nomeia os reis, príncipes, sacerdotes, etc. Ele é santo, justo e ele não acredita, não aceita injustiças, corrupções, mentiras, etc. As pessoas rebeldes morrem ou por sentença de Deus ou pelas próprias pessoas corruptas, injustas, rebeldes, etc. Diz assim, as pessoas injustas são perturbadas com depressão, loucura, impaciência, ansiedade, etc. Então, assim, quando a pessoa mexe com injustiça, tudo quanto é ruim se apodera dela. Ó, são perturbadas com depressão, tá? É uma doença que mais mata antigamente as pessoas não sabiam, não tinha nome, loucura, impaciência, ansiedade, etc. Essa é uma das sentenças que Deus deixa Satanás pôr nas pessoas. Então, essa é uma das sentenças que Deus deixa o inimigo pôr nas pessoas. As pessoas rebeldes deixam de preocupar-se com a própria vida e vivem às espreitas atrás das paredes, preocupados com a inveja, ciúme e ganância na vida alheia. Para estas pessoas que praticam rebelias, perversidades, prostituições, só haverá trevas, inferno, perseguições, doenças incuráveis, azar e morte.
Para as pessoas que praticam corrupção, não adianta andar em carros blindados, tanques de guerra, esconder-se dentro de fortalezas, com um monte de milícia para proteger-se, porque todo este aparato para proteger-se das idiotices que praticaram e não pagarem, e não pagarem, e não pagaram, e não- que praticam e não pagaram, que praticam e não pagaram, não irão adiantar. Deus irá te pegar, julgar e sentenciar. Deus vai te pegar, julgar e sentenciar. Então, esse item aqui, vamos falar algumas histórias. Já ouviu falar em Jericó, uma cidade altamente fortificada, e disseram que o exército de Deus não entrava lá porque era um forte que ia ser difícil eles conseguirem adentrar. O que é que aconteceu com as muralhas de Jericó? Um vento de mais ou menos 750 quilômetros por hora passou lá e arrancou o muro pela alicerce, pela base, e ficou desprotegido, né? Então diz aqui, tanque de guerra, isso, aquilo, outro, tal. Porque assim, cara, competição, um lado tem que ganhar, né? Suponhamos que tem uma competição dois lados do mal. Vamos lá, vamos falar. O Vladimir Putin, por exemplo, ele quer ganhar da Ucrânia e outros países. E aí fica juntando aliados, né? Então, um lado tem que ganhar. Então, nesse desejo de ele ganhar e a Ucrânia ganhar, a Ucrânia vai atrás de aliado para poder ganhar a guerra da Ucrânia. O que é que acontece? Ou essa guerra fica muito longa e infinita, ambos os dois lados tentando ganhar, e vai aumentando, aumentando, até se dissipar, se disseminar. Muitos ucrânios saem da própria terra, muitos russos saem da própria terra e deixarem de ser russos e tentar a vida em outros países, como aconteceu em vários outros países já, e fica essa luta, essa batalha. Então a Bíblia diz: Deus ama o pacificador, aquela pessoa que é pacífica, que gosta da, 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 da paz, do sossego, da harmonia, que não incentiva a guerra, não incentiva a, a discussão, não incentiva esse tipo de item. Então diz que Deus ama e protege essas pessoas. Então, ele diz aqui, tudo que tem, todo aparato. Cara. Ó, eu vi, vou falar um relato aqui que eu vi nos jornais, né? Um empregador lá no empresa humilhou o funcionário, né? E mandou ele embora. Não pagou nos direitos dele. Disse, ó, se você quiser, você vai botar na justiça. O funcionário se disfarçou de mendigo, disse, ah, já que eu tô ferrado mesmo, já que o cara quer me destruir, eu vou destruir ele. Pronto. Simples, só a lógica. O cara quer me destruir, eu vou lá e vou destruir ele. Ele tinha um carro à prova de bala. Então o cara ficou se disfarçado de mendigo na calçada. Mostrou a filmagem de tudo. Não estou inventando, isso é história real. Tá? O que eu relato aqui são todas histórias reais. E aí, quando ele abriu a porta para entrar, o cara defragou lá o 38, um monte de tiro nele. E o que é que aconteceu? É, o cara morreu. Ele praticou o que era errado? Praticou. Ele humilhou o cara? Humilhou. Mas a própria pessoa foi lá e fez justiça, né? E fez justiça. E aí é justamente o que ele está dizendo aqui. O carro blindado dele serviu para alguma coisa? Salvou a vida dele morrer? Não. Quem salva é Deus, cara. A Santíssima Trindade. Ele que salva. Carro blindado, isso, aquilo outro, não vai salvar. É um aparato para amenizar a situação, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, você está com um carro blindado, tem bala perdida pega no seu carro, não vai. É um aparato. Vai servir? Vai servir. Mas que vai salvar a tua vida, se Deus bater a sentença do inimigo que estiver te perseguindo, não vai salvar, tá? É, hoje em dia existe uma lei que pai de famílias, né, não pode andar armado. A polícia pode andar armada. Os bandidos podem andar armados, mas o pai de família não pode andar armado, porque ele não tem o direito de se defender. Essa é a lei da justiça, que é a injustiça deles. Beleza, tá? Mas olha as brigas deles lá. Quantas pessoas com arma na mão não estão morrendo, né? Com arma na mão, né? A polícia está armada, ela entra numa favela, faz uma guerra, mas deles tem baixa também, tá? Tem baixa. Não entra lá todo mundo vive e sai todo mundo vive. Um bocado leva, sai baleado, vai para UTI, outros morrem. Do outro lado lá que está contra a polícia também sai um bocado ferido, um bocado preso, um bocado morto. Tem baixa para os dois lados. É uma guerra que nunca acaba, ela não vai ter fim, tá? Enquanto não se exterminar o mal pela raiz, ela nunca vai acabar. Ela vai viver para a vida inteira esse tipo de guerra.
Então o que ele relata é justamente isso, né? Ele diz aqui, ó, Deus é justo e ele protege as pessoas justas. As pessoas corruptas brigam por fama, poder e dinheiro, e isso é a ruína de qualquer ser humano, que tornou-se ambicioso ou ambiciosa. Se assim, as pessoas injustas não conseguem dormir à noite, pois o demônio da loucura provoca transtornos, direcionando a pessoa para as bebidas, drogas ilícitas, vícios, sexo, etc. Prostituição. Tá? Ele fala, no Brasil existe drogas lícitas, por exemplo, a bebida ela é uma droga lícita, né? Tem bebida, por exemplo, que ela pode, o cara pode ficar bêbado, dirigir, atropelar alguém, matar alguém. Aconteceu, aparece nos jornais esses casos direto aí, mas ela é uma droga liberada pela sociedade no Brasil, né? E em vários lugares do mundo, né? É uma droga lícita, mas a bebida, o álcool em si, ela é uma droga, tá? Então, continuando aqui, as pessoas justas todos os dias presenciam as pessoas rebeldes matarem uns aos outros. Deus atende às santas preces e santas petições das pessoas que adoram a Ele. Diz assim: Deus deixa as pessoas corruptas praticarem injustiças por apenas algum tempo, para que as pessoas que estão junto a ela, a estas pessoas, tenham tempo de arrependerem-se. E neste tempo, Deus manda vários avisos. Ó, então, tem um tempo de arrepender. Durante esse tempo, Deus manda vários avisos. Ele manda aviso, ele manda profeta, missionário para avisar. Mas quando estas pessoas não arrependem-se, Deus vai punir. Então, Deus pune. Então, Deus, a Bíblia diz, Deus tarda em irar-se, né? Ele não, ele não se ira, mas a Bíblia diz que quando Deus irou-se, aconteceu o dilúvio, né? Quando Deus irou-se, desceu fogo do céu, né? Quando Deus irou-se, ele parou o sol por 4 horas, né? E durante 4 horas, exterminou-se, caindo bola de fogo do céu, todo o exército que estava atrás de Josué. Então, cara, não é bom mexer com a ira de Deus, né? Não é bom, é extremamente ruim mexer com Deus e a ira de Deus, né? As pessoas hipócritas que reinam dizem que estão praticando o bem aumentando os impostos. Imposto hoje é o grande triunfo de qualquer governo, né? Aumentando os impostos. Mas na realidade aumenta os impostos em benefício próprio para enriquecerem, tá? Então diz assim, aumenta os impostos se para praticar o bem, aumentando isso, né? Mas na realidade aumenta os impostos em benefício próprio para enriquecer. Ele não está falando da época de hoje, ele está falando da época de antigamente, né? Ele está falando da época de antigamente. Mas hoje já se vê bem esse tipo de situação, né? Ok? Então, terminamos aqui o 35º assunto, o capítulo 35, e que Deus abençoe a todos. Vamos para o próximo capítulo, no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Preceptor, aleluia, amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos que queiram a benção de Deus, tá? Aqueles que não queiram, Deus não precisa abençoar, que Ele não pratica esse tipo de bênção.